Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ó, por exemplo, uma coisa que eu ando pensando muito, tá? Como a gente deve, hoje em dia, efetivamente entender o que é inteligência artificial. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode delegar, porque esse entendimento, no final das contas, é o entendimento do mundo que a gente vai estar. Porque essa fusão entre o físico e o digital já aconteceu. Agora, a fusão entre a ação feita pelo cérebro humano, pelo processamento informacional no plano biológico, e o processamento fora, está acontecendo, está na iminência de se tornar absolutamente intrincada. Eu acredito que já está acontecendo. Já está acontecendo. E eu aponto para a galera aqui ficar claro como está acontecendo algo simples, que são os algoritmos das mídias sociais. Exato. Putz, cara, você foi exatamente no ponto que... Então, quando eu falo assim, poxa, eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, é isso. Olha só, hoje em dia, o algoritmo de mídias sociais mais poderoso que existe é o do TikTok, tá? E como é que você faz essa... Como é que se sabe isso? É o seguinte, você planeja, você cria um bot, tá? Você cria 100 bots. Cada um você dá um propósito. E você não explica qual é o propósito. Tá? Você não escreve uma hashtag lá, você não põe nada. Você põe um propósito. E aí você vai direcionar, você vai assistir vídeos de acordo com o propósito. Quanto tempo demora para você ser inundado pelos vídeos associados ao seu propósito? Isso é uma métrica do poder de fogo do algoritmo. Concorda comigo? Então, dentro dessa métrica, o algoritmo do TikTok, ele é um algoritmo muito poderoso. Até posso explicar tem umas questões muito interessantes. Mas olhando por esse ponto de vista, olha só, tem um negócio acontecendo que é muito interessante se pensar. Tem alguns influencers do TikTok que têm síndrome de Tourette, tá? E as pessoas que têm essa síndrome têm tics. O que está acontecendo, o que aconteceu recentemente é que consultórios de neurologia e psiquiatria ao redor do mundo foram, assim, visitados, procurados por meninas com tics. E elas estavam tendo tics que ninguém conseguia explicar, porque são vários tics ao mesmo tempo. Não é assim que a síndrome de Tourette ela avança. Ela vai, né? É um negócio diferente. Então, fica todo mundo meio sem entender, até descobrir essa correlação. O que essa correlação mostra? Ela mostra não apenas, no meu ponto de vista, tá, que existe uma identificação, a vulnerabilidade de adolescentes, a coisa toda. Não, não é isso. Ela mostra que o poder de funcionamento desses algoritmos é imenso. E ele vale tanto para aquilo, para a pessoa que está buscando um conteúdo, quanto para aquela pessoa que ela não está buscando, ela não é que ela quer. Ela é uma espécie de presa fácil ao conteúdo, entendeu? Porque ela tem um perfil que tem uma certa vulnerabilidade. Então, quando eu falo entender esse tipo de lógica, é muito assim, qual que é a dinâmica de funcionamento desses sistemas? Então, por exemplo, a gente tem 3 grandes modelos de inteligência artificial. A gente tem a inteligência artificial que basicamente ela é reativa. Então, por exemplo, assim, quando você vai pegar o algoritmo de recomendação de filme da Netflix, tá? Então ele vai te dar um filme, mas aquilo que você está fazendo naquele momento não vai impactar a sequência de filmes que você vai ver depois. Ele tem uma atualização. Você tem um outro tipo que é de memória de curto prazo. Tá? O tipo de memória de curto prazo é, por exemplo, quando você pensa o carro autodirigível. Tá? O carro autodirigível, ele avança tecnologicamente em níveis. Tá? Nível 4 e 5 são os níveis mais avançados. Imagina que ele está no nível 4 ou 5. Então o carro está aqui andando e ele vai mudar de faixa. O que ele precisa? Ele precisa de um buffer de memória no qual ele possa mapear o comportamento dos outros carros para ele saber onde ele vai. Ou seja, ele tem uma memória que, na prática, significa uma taxa de atualização em tempo real. Ok? E aí você tem um outro tipo que é tipo uma inteligência artificial que efetivamente consegue fazer analogias, fazer mapeamentos de uma área na outra. Aquela geralzona pica. Que seria isso aí, essa mesmo. Então, que não existe. Não existe, exatamente. Existe conceitualmente, não existe na prática. Sim. Então, o que acontece? Esses algoritmos, hoje em dia, cada vez mais, eles funcionam com buffers extremamente inteligentes. Então, são algoritmos com memória, com taxa de atualização em tempo real, que levam a convergência muito rápida em cima de alguma coisa. Isso gera uma coisa curiosa, tá? Então, que é o seguinte, ó. Imagina que... Eu não preciso nem imaginar, um fato. Nós gostamos de vinho. Aí a gente começa se eu tivesse uma conta no TikTok, eu procuraria vinhos lá. Aí eu começo a olhar vinhos. Daqui a pouco ele entende que é vinho
o algoritmo, né? Ele, né? Não tem personificação possível no caso desse. Pode ser elas, viu? Pode ser ela, né? Ela, tipo no filme Her. Genial aquele Inclusive, filme. eu prefiro, né? Se for fazer uma inteligência artificial, faça feminina. Você sabia que as vozes são sempre femininas, né? Todo mundo prefere. Claro. Lógico. Eu entendo. Inclusive as mulheres, sabe? Tem uma questão toda de percepção implícita de agressividade. Não é à toa, porque sempre a voz é feminina. Entendi. É interessante isso, né? O Waze, todo mundo tem a voz feminina como default. Mas vamos lá, beleza. Aí eu tenho o algoritmo. Se eu sou um ser humano normal, eu não quero reduzir minha vida a vinho. Ou seja, ser inundado com vinho não é necessariamente bom funcionamento. Porque as pessoas têm interesses diversos. De fato, os algoritmos funcionam assim, eles te dão alguma diversidade. Mas existe uma questão que é muito interessante, que é, no final das contas, eles te dão mais daquele estímulo do que você mesmo buscaria espontaneamente. E o que acontece é que, pelo menos, essa é minha tese, tá? Não está em lugar nenhum também, se alguém estiver assistindo, sempre tem gente assistindo, não roube minha tese. Mas o que eu sinto, o que eu acho que acontece, é que você acaba sendo sufocado, existe um overwhelming, como se diz em inglês, de um mesmo conteúdo. E isso daí gera em você uma dessensibilização. É tipo o problema do filme pornográfico. O filme pornográfico, para mim, não tem problema nenhum. Mas a lógica do filme pornográfico é uma lógica de dessensibilização do sexo mais animal que tiver. Sim. Então, quando eu falo do problema, não é o problema do filme em si. O problema é da lógica de quem, só filme pornográfico, né? Essa coisa toda, no final dos contos, pode atrapalhar os relacionamentos, uma coisa assim, porque, no final dos contos, existe uma dessensibilização do ponto de vista da experiência. Entendeu? Sim, você vai lá, tá transando com a sua mina, do jeito bem whatever, e você fala, mano, eu vejo a mina plantando bananeira com 7 caras atrás. Exato. Ou outras coisas mais. É isso aí. Então olha dentro do mundo do algoritmo como isso é absolutamente paradigmático. Quer dizer, como isso é a regra. Você começa a ter dessensibilização. Qual que é a solução? Manda o conteúdo mais intenso. Porque, veja bem, a lógica das bolhas e da radicalização na internet não é uma lógica maquiavélica qualquer. Não, é o seguinte, depois de um tempo vendo o mesmo conteúdo, você começa a ter dessensibilização. O que você faz? Manda aquela paulada mais radical, porque aquilo chama atenção. E no final das contas, qual que é a sua métrica? Tempo assistindo. Então como é que você vai aferir a sua métrica? Pelo tempo que a pessoa está vendo um vídeo. O que ela vai ver mais? Aquilo que chama atenção, não necessariamente aquilo que ela gosta. Então ela começa a ser tomada, do ponto de vista da sua atenção, pelo caráter extremo do estímulo. Só que como o estímulo vai sendo repetido, no caso o vídeo, ela vai achando que aquilo tá normal, ela vai implicitamente, não é que ela acha conscientemente. Ela começa a sentir que tá de boa, tipo filme pornográfico. Um negócio que fica 2 anos sem ver o filme pornográfico, você fala, caralho, que negócio louco, entendeu? É assim, todo mundo. Então, existe uma lógica, e por exemplo, quando a pessoa tem, aí vai o caso desses tics, essa coisa toda. Então a pessoa começa a ter um negócio, ela tem uma ansiedade, um negócio assim. Então, essa pessoa, ela começa a ver vídeos sobre depressão, ansiedade, etc e tal, daqui a pouco ela está vendo os vídeos, tipo, radicais no negócio. E é óbvio que ela começa a naturalizar aquela experiência e achar que, tipo, o mundo é um lugar que não presta para viver. Então, quando eu falo de entender essas lógicas, tem um pouco isso. Existe uma questão da tecnologia que está armazenando, tá? Então, esse paradigma da memória de curto prazo dentro do algoritmo é absolutamente fundamental para isso, porque ele não está tendo uma taxa de atualização depois da hora que você offline, tá? Ele está tendo a taxa de atualização online em tempo real, mas no final, a consequência prática tem a ver com a maneira como o cérebro funciona, que é você vai tendo desensibilização de estímulos e aí ao longo do tempo você vai precisando ter estímulo mais intenso, que não é que o algoritmo pensa, eu vou dar algo mais intenso. Aqui, quando ele dá algo menos intenso, você não clica. Tcharam! E acaba exacerbando a radicalização não das polaridades políticas, mas sim do pensamento humano, né? Exatamente. E isso daí eu acho que traz infelicidade. Porque no final, é aquela história. Se você converge diretamente às pontas, você não tem mais onde ir. Então aí você perdeu um caminho. A graça está no caminho. Total. É o meio do caminho, né? O meio do caminho que é o negócio. É o equilíbrio, o segredo da vida. Um Muito bom bem. vinho tem que ser encorpado, tem que ser um equilíbrio. Muito bom.